Agora, orar no Espírito. Orar por revelação. Você tem que aprender a desenvolver e a orar por revelação. A oração que não tem revelação não prevalece. Jesus, em Mateus 16, 18, diz o seguinte: primeiro ele fez uma pesquisa. O que dizem as pessoas, que as pessoas estão falando a meu respeito? Aí eles falam, uns falam que o senhor é João Batista, Elias, ou um dos profetas que ressuscitou, uma boa pessoa. Ele falou, mas e você? Aí Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo. Aí ele vai e replica, ele responde, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue que te revelou. Então veja que a minha alma está buscando revelação, está buscando ficar arrepiado, está buscando sapatear, está buscando fazer impacto. Isso pode ser coisas, sintomas da alma. Ele falou, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu espírito. Ou seja, a minha alma também busca revelar coisas. A alma fica no achismo, olha, vamos fazer isso, né? E aí eu estou agindo na alma, estou agindo na carne, na força da minha carne, na força da democracia. Agora, ele fala assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu foi quem te revelou. Por isso as portas do inferno, os planos de Satanás, não prevalecerão. Quando é que o plano do inferno não prevalece? Quando eu tenho a revelação. O diabo tem conhecimento, o diabo conhece a Bíblia, um espetáculo. O diabo conhece muito bem a Bíblia. Agora, ele não tem o que eu e você temos, a revelação, a arma da revelação. Então, se eu orar com a revelação, nada vai impedir a vitória de se manifestar. O que é revelação? Por exemplo, eu estou dirigindo aqui, se alguém vem e fala assim, tem um buraco ali no final da rua. Aí eu ignoro aquele aviso, não, deixa quieto, né? Não, aí você vai, ok, eu vou desviar, porque eu tive uma revelação. Aquilo me foi revelado. E aí eu consigo fazer o quê? Com que as portas do inferno não prevaleçam sobre mim, por causa da revelação. A revelação desarma o inferno. Quando você for orar, você vai ter que buscar isso, a revelação. Vou te dar exemplos. Quando Deus levou Ezequiel para um cemitério, que eu chamo de cemitério particular, um vale de ossos secos, o que ele fez? Ele levou, Ezequiel mostrou a situação, falou assim, tá tudo perdido isso aqui, tá tudo seco, né? O Ezequiel 37. E o que ele faz? Ele faz uma pergunta para Ezequiel. Acaso esses ossos secos poderão reviver? Aí ele fala assim, tu sabe, se aí eu e você já dizem, já era, melhor parar com isso, que lugar horrível que o senhor me trouxe, não tem mais jeito, o Brasil não tem mais jeito, a pessoa não tem mais jeito, já virou vale de osso seco, o trabalho não tem mais jeito, minha vida não tem mais jeito, e aí a gente neutraliza o poder de Deus. Então o que ele faz? Ele fala assim, olha, orar o que é? Orar é profetizar. Paulo fala, ao invés de você ficar profetizando, falando línguas estranhas, né, ele vai falar na carta de Paulo aos Coríntios, não queria que ninguém ficasse orando falando línguas, eu quero que as pessoas orem profetizando. O que é profetizar? Não é o dom da profecia, né, que às vezes não, que também temos. Ele fala assim, eu quero que você use a sua boca para trazer à existência aquilo que já existe, para fazer materializar aquilo que já existe. Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem, ou seja, Deus está falando, e eu e você temos a mesma coisa que Deus tem, a boca para falar. Deus fez a gente iguaizinho a Ele. Nesse aspecto, nós somos iguais a Ele. Ou seja, tudo que você falar, você vai criar. Então Deus fala com Ezequiel, pode viver? Aí ele fala assim, tu sabes. Aí ele vai e fala o quê? Você pode me fazer um favor, Ezequiel? Você pode falar com esse osso seco? Tá me tirando, né, Deus? Agora eu vou pegar um osso, um esqueleto aqui e começar a trocar uma ideia com o esqueleto. Vamos trocar o esqueleto, e aí, como é que tá? Beleza? Você vai dizer, tá sem chance, Deus. Ele fala assim, eu quero que você fale com o osso seco. Aí beleza, eu quero que você profetize, eu quero que você ore sobre estes ossos que estão secos. E o que ele faz? Ele vai e começa a falar, não. Que tipo, eu e você já sai, tá amarrado, tá repreendido, vamos lá. Calma. Aí ele fala assim, Ezequiel, você vai falar, você vai orar, mas você vai orar o que eu falar para você falar. Lê lá Ezequiel 37. Porque Ezequiel falou assim, se eu for orar do jeito que eu sei orar, não vai funcionar.
Então eu espero a revelação que vem lá do Espírito de Deus, que habita com o meu espírito, que vai falar a palavra certa. Então, para mim orar como convém por revelação, eu tenho que estar lendo a Bíblia. Se você não está lendo a Bíblia, a sua oração está batendo nem no teto da casa mais. Ela nem levanta do chão. Porque se você não estiver orando a Bíblia, você não vai ter revelação, você não vai ter como orar, você não vai saber as palavras. Ore a Bíblia, ore os salmos, ore repetindo a Bíblia. Comece a falar, Senhor, o Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor. E eu declaro mesmo, o Senhor é meu pastor. E eu me recuso a sofrer falta, né? E aí você começa a ter a revelação. Então o Espírito do Senhor começa a falar com Ezequiel as palavras que ele deveria profetizar, as palavras que ele deveria orar. Não é essa oração, Senhor, meu Deus, meu Pai, estou aqui, Jesus, Tu sabes, Senhor, minha necessidade, meu Deus, meu Pai. Gente, eu acho que Deus está fazendo assim há muito tempo em relação às nossas orações. Ele está tapando os ouvidos. Porque é uma ladainha. Ó Senhor, Tu sabes, olha essa situação, Senhor, estes homens do mal, Senhor. Passe a buscar revelação no teu espírito, aí você vai orar com entendimento e o diabo, Satanás, não vai prevalecer quando existe a revelação. Então Ezequiel faz o quê? Ele começa a orar por revelação. Ele começa a ser profeta. E eu gosto de dizer o seguinte: você tem duas opções diante do problema: ou ser solução para o problema, ou fazer parte do problema. O que você tem escolhido? Diante do caos, diante do vale de ossos secos, você tem duas opções: ou você vai ser profeta, ou você vai ser parte do osso seco. E aí, o que você vai escolher? Vai escolher ser parte do osso seco? Então você tem duas opções: ou você vai ser bênção, ou você vai ser maldição. Deus coloca essas duas coisas sempre diante de nós. Ele fala, escolhe. Ele fala, escolhe. Então você vai orar sendo um crente metralhador, ou vai ser um crente sniper, que vai atingir o alvo, que vai se regozijar, porque você vai orar e falar assim, ó, realmente a oração tem poder. Não é ficar frustrado depois de tanto orar, depois de tanto clamar e gritar, e ficar acampado na rua, um monte de coisa. Sem a revelação, o diabo prevalece. Quando Moisés estava orando, os amalequitas estavam atacando, então quando ele levantava a mão, o povo prevalecia. O exército de Israel prevalecia. Quando ele cansava, baixava a mão, Satanás prevalecia. Então, ou seja, a revelação, aqui a mão é revelação. Eu estou tocando os céus. Eu levantei a mão, eu estou assim, eu estou tocando lá. Eu estou conectado com a energia divina. Agora eu baixei a mão, eu desconectei o celular, né? Você conectou o cabinho lá, beleza. Ele vai carregar? Você tem que colocar na energia. Quando você tira da energia, ele para. Então, quando eu estou conectado com os céus, lendo a Bíblia e orando, eu estou conectando, eu estou colocando a mão e está acontecendo o quê? O toque, né? O toque. Então, eu ligo lá, aí sai o poder, sai o dínamo de Deus e entra na minha vida, e aí Satanás não prevalece. Então, Moisés orava com amor erguida, o povo vencia, Israel vencia, Josué vencia, que era o general dele lá, começando. Quando ele cansava, né? Falava, desanimei um pouco, não dá não. Aí os inimigos prevaleciam. Portanto, orar por revelação vai fazer que as portas do inferno não prevalecerão. Quando você ora por revelação, aí as portas do inferno, Satanás e seus demônios, não prevalecerão. E é isso que nós precisamos desenvolver, aprender, ler a Bíblia, aprender a orar como convém, se apresentar. Senhor, me ensina a orar. Pai, eu preciso aprender a orar como convém. Então, diante do vale de ossos secos, ele foi orar com revelação. Quando alguém pede oração para você, você não tem que sair desesperado orando, não. Senhor Jesus, ouve aqui. As pessoas me pedem oração, eu falo assim, e aí, você vai orar? Eu falo, vou. Mas estou esperando. Eu falo, mas que é isso que eu tenho que orar agora? Deixa eu buscar a Deus, deixa eu entender o que está acontecendo aí, para quando eu orar, eu vir e trazer. Recentemente uma pessoa me pediu também oração, né? E eu falo, se me pedir oração, fica gravado. E fica esperando assim, mas aí eu falei assim, olha, passou um período, eu estava orando, aí veio a revelação sobre a situação, e aí eu comecei a profetizar. Aí a pessoa, nossa, pois é, naquele dia eu podia ter orado, falando assim, tá bom aqui, dá uma sapecada na oração. Então assim, aprenda a depender do Espírito de Deus para falar como convém, porque nós não sabemos orar como convém.
Então eu me coloco para aprender, para não ser um vale de osso seco, ficar aquela mesma ladainha, mas orar para que os céus tremam e a glória de Deus se manifeste e nós tenhamos vitória em nome de Jesus, tá bom? Bênçãos e beijos no teu coração. Weber Pinheiro.